Olá, eu sou Ângela Bis Antunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire, para, em meu nome, mas também em nome do professor Moacir Gadotti, do professor Paulo Roberto Padilha, da Janaína, de toda a equipe do Instituto Paulo Freire, dizer da nossa alegria de saber dessa Semana Paulo Freire, em celebração ao centenário do patrono da educação brasileira, organizada pela Unimontes, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, para celebrar esse centenário, que para nós é tempo de formação, de reflexão, de articulação, de organização, de resistência e luta pelas causas com as quais Paulo Freire se comprometeu e que continuam atuais e exigem de nós essa reflexão, essa luta, essa resistência. Lutar pela democracia, pelos direitos humanos, pelo direito à educação para todos e todas, pela educação de qualidade social, pela educação democrática, pública, popular, pelos direitos humanos, enfim, celebrar Paulo Freire para nós é manter viva essa luta, é estarmos juntos, resistindo e mantendo viva essa luta. Sabemos do que temos vivido nesses últimos anos nesse país. Em 2017, tentaram tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. No mesmo período em que estavam tentando tirar dele o título de patrono da educação brasileira, o acervo dele foi reconhecido, esse acervo que aqui está, foi reconhecido pelo Programa Memória do Mundo da Unesco como patrimônio documental da humanidade. Acervo que no período eleitoral de 2018 foi ameaçado, pessoas ameaçaram tocar fogo na biblioteca de Paulo Freire. Ameaçaram a própria equipe do Instituto Paulo Freire, mas estamos aqui, celebrando o centenário de Paulo Freire, celebrando os 30 anos do Instituto Paulo Freire, que é uma organização não governamental, de cuja criação Paulo Freire participou. E atuamos com educação popular, com educação de adultos, educação cidadã, educação em direitos humanos, e dessa forma entendemos que contribuímos para manter vivo o legado de Paulo Freire e manter vivo esse acervo de Paulo Freire, o Centro de Referência Paulo Freire, com o nosso trabalho, com o nosso compromisso. O Instituto Paulo Freire não recebe apoio institucional de ordem alguma. Nós é que mantemos essa instituição e mantemos juntos com vocês, juntos com a Unimontes, com o programa de pós-graduação em desenvolvimento social, que é parceiro do Instituto Paulo Freire, que apoia o Instituto Paulo Freire, e isso muito nos honra. Parabéns pela Semana Paulo Freire, e para participar dessa semana, nós também compartilhamos um videozinho dos 30 anos, de celebração dos 30 anos do Instituto Paulo Freire, que tem cenas de Paulo Freire na inauguração desta instituição, inclusive nas cenas estou eu, Padilha, o professor Gadotti, o professor Francisco Gutierrez, que é um dos diretores fundadores do Instituto Paulo Freire, e outras pessoas que estavam aqui. Selecionamos apenas alguns trechinhos para compartilhar com vocês a fundação, os 30 anos do Instituto Paulo Freire, e também um videozinho apresentando a vocês este Centro de Referência Paulo Freire, o acervo de Paulo Freire, o trabalho que a gente faz aqui. Parabéns pela Semana Paulo Freire, parabéns à Unimontes, ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, às outras instituições que se somaram à Unimontes para celebrar esse centenário de Paulo Freire. Todas essas iniciativas colocam a nossa esperança em movimento. Fiquemos juntos, como diz o professor Carlos Rodrigues Brandão, no seu poema em celebração ao centenário de Paulo Freire, que ele intitulou Paulo Freire, esse incrível, ele diz: creiamos no que juntos podemos ser e fazer, e sejamos capazes de criar inéditos viáveis. Obrigada e parabéns à Unimontes pela Semana Paulo Freire. Obrigada.
Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Centro de Referência Paulo Freire. Neste espaço ficam as bibliotecas pré-exílio e pós-exílio do patrono da educação brasileira. Esta é a sala que nós chamamos Sala Elza Freire. Nesta sala fica a biblioteca pós-exílio, que Paulo Freire foi constituindo desde o momento que ele saiu do Brasil e, ao retornar ao país, trouxe a sua biblioteca. São livros de diferentes áreas do conhecimento e, além dos livros, nós temos também diplomas, títulos doutor honoris causa, que ficam fixados em diferentes espaços desse centro de referência. Nesta sala, recebemos estudantes, pesquisadores, pessoas interessadas na vida e obra de Paulo Freire. Realizamos muitos encontros de formação neste espaço. Aqui ficam materiais do Instituto Paulo Freire, produzidos pelo Instituto, e nesta sala ficam livros de Paulo Freire em outras línguas, aí, por exemplo, livros de Paulo Freire em alemão, mas também temos em italiano, em espanhol, em japonês, em chinês, em árabe, em diferentes línguas nas quais os livros de Paulo Freire foram traduzidos, além de materiais produzidos pelo próprio Instituto Paulo Freire, referenciados no pensamento de Paulo Freire. Aí são os livros da biblioteca pré-exílio e a mesa em que Paulo Freire trabalhava em sua casa, a cadeira onde Paulo Freire sentava, objetos de Paulo Freire que vieram da casa do Paulo Freire. Aqui, os manuscritos da pedagogia do oprimido. Olhem a letrinha do Paulo Freire. Santiago, primavera, 1968. Em 2018, celebramos 50 anos dos manuscritos da pedagogia do oprimido. Nesta sala ficam publicações do Instituto Paulo Freire, dos projetos do Instituto Paulo Freire, referenciados no pensamento de Paulo Freire. Aqui temos prêmios, agendas, canetas, prêmios de Paulo Freire, um exemplar do projetor utilizado no processo de alfabetização na década de 60, títulos do Paulo Freire. Aqui, novamente, a Sala Elza Freire, com a biblioteca pós-exílio. Nós recebemos no Centro de Referência Paulo Freire visitas de estudantes, pesquisadores, pessoas interessadas na vida e obra de Paulo Freire, de diversas partes de todos os estados, todos os cantos do Brasil, de todos os países da América Latina. Já passaram pelo Centro de Referência Paulo Freire mais de 5.400 pessoas vindas do Brasil e de mais de 45 países. Aqui é uma visita de um grupo de estudantes da Universidade de Ontário, do Canadá, que eles vieram fazer um intercâmbio cultural e conhecer o Centro de Referência Paulo Freire. Eles estudam Paulo Freire na universidade e vieram também ao Brasil conhecer o Centro de Referência Paulo Freire. Aí o depoimento de uma aluna falando o que significou para ela a visita ao Instituto Paulo Freire. Aí o professor Moacir Gadotti, Lutigardes Costa Freire, filho mais novo de Paulo Freire, recebendo os estudantes, e são visitas que marcam muito a gente, ver o interesse das pessoas na vida e obra de Paulo Freire, e o interesse que eles têm no pensamento de Paulo Freire, estudando na Universidade Paulo Freire. São inúmeras visitas, gente da Alemanha, gente da Itália, gente da Grécia, da China, do Egito, da Índia,
diversos lugares, aí Lutgardes falando com os estudantes, mostrando a pedagogia do oprimido, lendo trechos da pedagogia do oprimido para os estudantes. So it was a fantastic laboratory, as he used to say. São momentos assim muito marcantes, né, dessas visitas no Instituto Paulo Freire. It's a door that you open for love. It's a door that you open for Lutgardes human Costa beings Freire, filho de in the Paulo world. Freire. Not just for Brazilians, not just for North Americans, not just for Canadians, not just for the whole world, for all of us.